Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Como estava previsto e como todos já sabiam, até as pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes sabiam, o Supremo recusou os recursos de Bolsonaro e do general Braga Neto. Um dos recursos era que gente que não gosta de Bolsonaro, como Moraes, que os dois são brigados entre si, gente que acionou contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral, como Zanin, advogado de Lula, e gente que estava presente no 8 de janeiro como ministro da Justiça, foi eleito para ser senador pelo Maranhão, mas estava no Ministério da Justiça, com atuação importante sobre a Guarda Nacional no dia 8 de janeiro, mas vão ser mantidos na primeira turma e dia 25 vão aprovar a denúncia contra Bolsonaro, tornando-o réu. Tudo previsível. Não. Hoje, quem presidiu esse julgamento dos recursos é o mesmo juiz que disse: nós derrotamos o bolsonarismo numa reunião da UNE. E o maior escândalo disso é que não escandalizou o jornalismo, a maior parte do jornalismo. Me dá uma tristeza isso, o jornalismo abriu mão de ser alguma coisa importante. Meu Deus, que pena. Mas, enfim, a essência do jornalismo é a crítica, é a oposição, como Milor Fernandes dizia, né? Jornalismo sem oposição é secos e molhados. É a visão crítica das coisas, porque a crítica é o que mais ajuda a descobrir as mudanças de rumo, os erros, né? Defender a Constituição. Não precisa de ter conhecimento jurídico para isso, basta saber ler. Aí a gente lê a Constituição e lê o que está acontecendo. E, obviamente, vai mostrar para as pessoas, olha, artigo 5, artigo 52, artigo 53, artigo 127, 129, 220, várias alíneas do artigo 5. Basta saber ler, né? Mas, enfim. Bom, só para satisfazer a curiosidade de vocês, eu fui ver também, né, tem um dos recursos em que os três que estavam sendo impugnados pela defesa de Bolsonaro e Braga Neto não votaram quando estava em jogo essa questão, né? Barroso, ao votar, disse que não havia prova de que eles não pudessem votar contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro. O fato é que juízes não votam contra nem a favor, estão sempre do lado da lei, aplicação da lei, né? O gosto do juiz não deve prevalecer, ou a pessoa vai procurar outra coisa para fazer. Advogado, sim, advogado está sempre defendendo uma causa, em geral a causa do seu cliente. O promotor público, o Ministério Público, está sempre defendendo a causa da lei e do direito, né? Bom, vamos em frente agora a outro assunto importante, depois do aviso de Eduardo Bolsonaro, que vai ficar em Washington, né, como representante de facto do Brasil. Ficou lá a Comissão de Relações Exteriores, que o PL estava indicando o nome dele para presidir. Eu falei aqui para vocês que o deputado Zucco, mas Zucco vai ficar na liderança da oposição e vai para lá o nosso conhecido Felipe Martins, que ficou famoso nacionalmente quando disseram que ele estava mostrando um documento sigiloso do ataque hacker contra o TSE, os computadores do TSE. Ele estava discutindo o assunto na comissão, como relator da comissão, né?
Gente, o legislativo é o mais importante dos poderes, é o que pode fiscalizar os outros poderes, né? É o representante direto do povo, tem voto para isso. O legislativo não pode se castrar, se emascular, para a gente usar o sinônimo, né? É o primeiro dos poderes citado pela Constituição. O legislativo está indo para último, por conta própria. Está se amarrando, se castrando. Inclusive não está cumprindo sequer o que manda a Constituição, que a Constituição manda que ele defenda as suas prerrogativas. Manda. Não é a vontade dele, a Constituição é que manda, que ele preserve suas prerrogativas. Não? Bom, mas enfim. Aí, então, o que eu queria falar aqui é que o deputado Felipe Barros, então, já está no segundo mandato. Ele começou como vereador em Londrina e no segundo mandato teve 250 mil votos, foi o terceiro em votação. Lá na frente foi o Dallagnol, né? E o judiciário cassou os eleitores do Dallagnol. E, bom, mas aí está entrando o Felipe Barros. Ele é advogado. E a mais importante das comissões é a Comissão de Constituição e Justiça. É por onde tudo tem que passar para saber se pode, né? O presidente vai ser o deputado Paulo Azy. Ele foi vice-líder do governo Bolsonaro. Ele é do União Brasil da Bahia, portanto, raiz do DEM, do PFL. E ele lá fez um discurso. Eu anotei aqui uma frase que é muito importante: se permitir que a voz das ruas seja ouvida neste parlamento. Eu nem acho que o termo seja permitir, porque não precisa de permissão, porque a voz das ruas é a voz do dono. Lembram daquele slogan da RCA Victor? A voz do dono, cachorrinho ouvindo o gramofone. A voz do dono é a voz das ruas. É democracia, ou não é. Se alguém disser que a voz do povo não é a voz do dono, é alguém que não gosta de democracia. Está cometendo uma declaração antidemocrática. Não. E ele é engenheiro, que é a profissão mais eclética que existe. Aqui no Brasil a gente tem engenheiro que foi ministro da Fazenda e foi um sucesso, engenheiro que foi ministro da Saúde foi um sucesso. Engenheiro é o aprendizado, o conhecimento mais eclético que existe, que vai desde as sociais às exatas e mistura tudo. E ele é engenheiro, o Paulo Azy. Ele é do PL. O PL tem 6 comissões, se não me engano, porque tem a maioria lá dentro da Câmara, tem 92 deputados. Bom, a essa hora que eu estou gravando, eu acho que já saiu o anúncio da reunião do Conselho de Política Monetária, que começou ontem, né, aumentando os juros, a taxa básica de juros, de 13,25 para 14,25, 1 ponto percentual. Aí eu vi no computador do elevador, estava escrito assim, que o Copom vai tentar frear o crescimento econômico. Não, é para frear a inflação. Eles não querem dizer que a inflação é uma vergonha. O pessoal que vende, a agência que vende para o elevador, né? Já está entrando no elevador. E, gente, a inflação está quase o dobro dos 3% que era a meta. Chamam de teto da meta, também é um eufemismo, né? O máximo possível é 4,5%, mas já passou de 5%. Está indo para 6%. A meta é 3%. E está todo mundo sabendo.
onde está pegando, né? Na hora das compras todo mundo sabe. O que é isso? Desequilíbrio das contas do governo, que desvaloriza a moeda. E aí precisa de mais moeda para comprar o mesmo bem. É simples. E o causador é o governo. Vamos nominar? É o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque vai lá o ministro da Fazenda, pode trocar o ministro da Fazenda, não vai adiantar. A menos que seja um ministro da Fazenda que tenha um poder hipnótico. O presidente Lula está cansado de dizer que gasto de governo equivale a investimento. Então tem um monte de ministério. A gente fica se perguntando o que faz o ministério. Não deve ter muita coisa para fazer. O sujeito entra lá às 10h30 da manhã, sai às 2 da tarde. Hoje eu vi o sujeito entrando, o pessoal entrando, 3h30 da tarde. O almoço foi longo. Fica um pouquinho lá, depois vai embora. Transparência, diz o artigo 37 da Constituição. Moralidade, tem que ter eficiência. Governo gordo não tem eficiência. Grande demais não tem agilidade. Não é velocidade, não, é agilidade, que é diferente. Não. E aí teve lá na Avenida Paulista uma manifestação sindical na frente do Banco Central. Aí eu li no jornalismo de hoje, na frente da sede do Banco Central. Gente, a sede do Banco Central é aqui em Brasília. Sede é uma só. Tem que ensinar alguma culturinha geral para jornalista. Que vergonha. Sede do Banco Central em São Paulo. Está escrito no noticiário de hoje, de grandes órgãos. Né? Então, mas aí estão fazendo protesto contra o aumento da taxa básica de juros. É a mesma coisa que fazer protesto contra o termômetro, que está assinalando febre, ou contra o remédio. E não contra a causa da doença. Tem que fazer protesto contra a causa da doença, que é o excesso de gastos do governo. Simples. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.